Aí, apareceu aqui para mim. Apareceu. Só agora tem que aparecer ali na... 20 minutos. Ô, Antônio. Pode deixar. Antônio. Está aparecendo para todo mundo. Ô, Gê. Ah, lá. Precisa ver se o projetor está configurado para a porta VGA, porque ele pode estar para a porta HDMI, aí não vai aparecer nada lá. Tá. Ele disse que... Tem o botão Search, isso, aí mesmo. Procura aí a porta VGA. O Antônio está ali na parte técnica, eu vou dar continuidade aqui, senão a gente vai perder mais tempo ainda. E aí... Fala para o Antônio que tem o botão Search aí no já deu certo, Fausto. Obrigado, viu? Bom, a gente tinha parado nesse capítulo aqui da curiosidade, né? Que foi a reunião pública de 18 de janeiro de 1960. Eu me lembro que a gente estudou esse começo aqui, que a curiosidade, ela quando é respeitável, né, ela é uma ferramenta que nos impulsiona, né, para o aprendizado. Aí ele fala aqui de alguns cientistas, ele fala do Marconi, ele falou do Pasteur, e outros aí, né, que fizeram aí ao longo do tempo, através de suas pesquisas, motivados aí por essa curiosidade científica, né? E a gente sempre lembra que o Kardec também, quando ele foi a primeira vez numa reunião mediúnica, ele foi assim, meio que por educação, né, com a pessoa que estava convidando. Porque era uma reunião que o pessoal fazia muito numa brincadeira, que nem faz com o copo hoje, né? E aí ele... Não está rodando a tela aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Não, porque você tem que rodar aqui, ó. Aqui? Tem que sair daí, você vai rodar aí. Onde que está o texto? Ó. Ah, entendi. Aí eu vou aqui. Vai rodando aí. Então, no início, as reuniões eram de brincadeira, que nem é mais ou menos hoje a brincadeira do copo, né? Aquelas perguntinhas para o espírito, etc., né? E o Kardec, não. O Kardec, ele já era um cientista, e ele percebeu que ele tinha tinha uma inteligência por trás daquelas perguntas, né? E aí ele vem com esse espírito de curiosidade científica, que nos possibilitou depois a trazer aí as 5 livros, né, do Pentateuco, que até hoje a gente se debruça aí para estudar, né? Então, tudo, né, está dentro desse contexto, né? Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, foi aqui que a gente falou semana passada. E do homem à estrela, né? A gente vai fazer essa jornada evolutiva, né? E tudo é um conjunto de fenômenos, né? Que sempre vai trazer aí sempre vai favorecer o nosso conhecimento e interpretação, né? Porque muita gente espera que os espíritos tragam as coisas prontas, né? Vai trazer a comunicação do que eu preciso fazer, né? Dos meus problemas, ele vai trazer a solução. Então, a gente fica assim muito nessa expectativa, né? Quando é o contrário, né? Eles trazem, assim, as lições, as mensagens, etc., mas a interpretação e, sobretudo, a decisão é nossa, né? Nenhum espírito mais dito de evoluído ou esclarecido vai chegar e vai mandar qualquer pessoa que seja fazer isso ou aquilo. Se ele fizer isso, é um sinal claro de atraso, né? E aí a gente tem que desconfiar, né? Então, aqui fala que a gente nunca fique aguardando, que mediunidade não é concessão de pechincha, né? Aquela coisa assim, se me fizer, se eu for, eu vou receber, né? A gente trouxe aí de um passado nosso, daquela coisa assim de promessa, né? Toma lá, dá cá, né? Não a gente não pode mais pensar dessa forma, né? E, sobretudo, com a nossa mediunidade, né? Na seara dos médiuns ou na seara da mediunidade, não é assim que se processa, né? A mediunidade tem que ser algo muito mais de graça recebeste, de graça dai, ou seja,
eu sirvo, né? Não tenho a menor intenção ou menor pretensão de ser servido com nada. Tá? Se a gente começar a colocar condições assim, a gente já começou a se desvirtuar de cara, né? E tudo tem a questão dos leis e princípios, revelações. Então, a gente tem um mundo a conquistar. E para nós espíritas, além desse lado, vamos dizer assim, da dimensão material, que está aqui ao nosso alcance, a gente tem mais essa dimensão espiritual para compartilhar com os espíritos e aprender em conjunto, né? As coisas se processam aí nessas dimensões, né? Em paralelo, vamos dizer assim. E para tudo isso exige muita paciência, muito trabalho, responsabilidade, entendimento, atenção e suor, né? Ou seja, temos sim que nos esforçar aí para atingir aí os objetivos, né? Mediunidade é um trabalho, é um campo, né? De ação. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação para a gente começar o próximo ponto? Foi aqui que a gente parou semana passada, né? Alguém aqui da sala também quer compartilhar? Muito bem. A gente vai... Nós estamos. Alguém Eu estou falou? meio perdida. A gente vai começar agora, quem está com o livro antigo, na página 29, o livro Seara dos Médiuns, na página 29, o argumento. Achou aí? O meu companheiro. Não. É muito livro. Então vamos Meu lá. é 25. Meu é a página 25. É capítulo 6, o argumento. Isso, o livro novo, ele tem uma diferença de página aí, mas é aqui, ó. O meu é 25. Isso, a lição número 6. Tá bom. Essa página, ela foi recebida na reunião pública de 22 de janeiro de 1960. Para vocês que estão chegando aqui a primeira vez, esse livro Seara dos Médiuns, ele foi lançado em 1961, ano que eu nasci, por conta dos 100 anos do Livro dos Médiuns. E o Emmanuel e o Chico, eles trouxeram, vamos dizer assim, dentro da prática mediúnica, né, que a gente está mais habituado, né, a teoria do Livro dos Médiuns dentro das práticas que a gente faz nos nossos trabalhos mediúnicos, ou na prática mediúnica, né? Quando a gente fala em trabalho mediúnico, a gente já pensa logo na sessão mediúnica, né? E necessariamente não. Quem faz um atendimento fraterno, por exemplo, intuído, mas eu não percebo nenhum espírito, mas você muitas vezes tem aquela luz, aquele argumento, né? Você está sendo, sim, um médium, né? Ou eu estou lá na porta, lá recebendo a pessoa, recebo com um abraço, transmito minha energia. Não, em cima da máquina. Eu sim, estou trabalhando como médium, né? Então, a mediunidade ela é um campo, uma seara, né, muito mais extensa do que aquela ideia que a gente tinha do passado, daquelas 2 horinhas na semana, né? O trabalho mediúnico só de desobsessão, é uma coisa muito, muito mais ampla, né? Então, a página que a gente vai começar a ler aqui chama O Argumento. Vamos começar aqui, ó, questão 29. Val, esse daí nós já vimos, nós estávamos no companheiro na lição 7. Até separou ali, felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Parou ali. Companheiros, nós já começamos. O argumento a gente já começou também. É verdade, ó. Então, eu ia falar, mas eu falei, deixa ele repetir, que a gente escuta mais uma vez. Porque... nós estávamos em companheiros. É verdade, é o que eu estou vendo aqui. Ó, mandou a gente ele faz aqui uma comparação com o Cristo. Na verdade, a gente vai começar o 7, né? Aí parou aqui, felizmente, contudo, nós paramos aí. Obrigado pela lembrança aí, ó. Eu faltei a aula passada, não sabia. Se quiser começar, pode começar onde então assim, nesse capítulo, só para a gente fazer um resumo, para a gente não precisar de novo, né, parar,
ele faz aqui uma comparação com o Cristo, né? O Cristo fez todo o trabalho, né, de exemplificação, né? Curando alienados, restaurou paralíticos, limpou ferimentos. Quer dizer, tudo aquilo que a gente também, apesar da nossa pequenez, apesar das diferenças gigantes que temos, né, em relação a esse espírito de luz, a gente pode e deve, na nossa seara aí, da mesma forma que ele fez, né, a gente se procura fazer isso também, né. E só encerrando aqui, né, a ação é voz que fala a razão. Ou seja, por mais que eu argumente com o meu filho, né, a gente sempre fala para o nosso filho, né, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né. Está errado. Ação, o exemplo que eu dou é a voz que fala a minha razão, né. Eu sou aquilo que eu faço, na verdade, não aquilo que eu falo, né. Se aspiras, assim, a convencer os que te rodeiam quanto à verdade, não ouvides que, acima de todos os fenômenos passageiros e discutíveis, o único argumento edificante que dispões é o da própria conduta, no livro da própria vida. Ou seja, nós somos, a exemplo do Cristo, né? O que mais cala em tudo é o exemplo, né? O que mais vai ficar marcado aí é o nosso exemplo, é o que a gente fez exemplificando. Então, vamos aí começar o 7, que é o companheiros. E aí a gente já tinha começado também, que eu estou lembrando isso aqui, assim, ó, que companheiros que se declaram espíritas, isso eu lembro, né? Mas vamos começar aqui. Há muitos companheiros realmente assim, declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas, andam de experiência em experiência, fitomédiums como se vissem animais raros, não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. Conversadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança nenhuma. Então, aqui está mostrando, né, como que é o médium burocrata, né, aquele que não põe o evangelho na prática, né? São na convicção o que era na negação. Ou seja, o que antes a gente negava, né, agora a gente tem convicção, mas a partir do momento que a gente não coloca na prática, na verdade, a gente não está acreditando. Se a gente acreditasse, a gente põe na prática. Então, continuando. Nobres expoentes de cultura intelectual, nós não faz uma migalha do conhecimento superior a quem quer que seja, ou seja, não divide, né? São verdadeiras bibliotecas aí onde guarda a pretensa sabedoria, né? Detentores de vantagens humanas, mas não se dignam a ajudar ninguém. Vantagens humanas aí é os recursos materiais que a gente pode e deve, né? Mas agora, num contexto aí de crise que a gente está vivendo, né, pós-pandemia, muito campo de trabalho que a gente pode fazer, né, Yara? Aqui é a Yara da assistência social que não me deixa mentir sozinho. Mas eu não consigo dividir nada, não consigo fazer. A gente tem um trabalho aqui de separar a tampinha por cor, né? Não é nada, né? É um trabalho de presidiário, mas ajuda muito, né, Yara? Então, quiser trabalhar, tem campo de ação sim, né? Felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Aí ele começa a fazer um contraponto aqui de pessoas que são exemplos para nós, né? Que esse sim a gente deve olhar com mais atenção, né? São companheiros nossos, do lado a lado aqui, mas são da luta incessante, estão conosco, né? Não tem muito tempo. Também se afirmam espíritas, mas compreende que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Ou seja, a mediunidade, né? A gente não pode ficar só no mediunismo, ou só no fenômeno, né? Porque senão a gente vai ficar prestando atenção só na casca da fruta. E muitas vezes o fruto, ele é a carne, né? E é principalmente a semente.
Eu vi uma palestra outro dia do Arthur Valadares, que ele falou que a semente, ela só vai nascer, ela só vai germinar o dia que o fruto estiver pronto. É um ciclo, né? E só germina quem frutificou. É muito, muito bonita a palestra dele. E é uma grande verdade, né? A gente tem que sair da casca da nossa matéria e fazer frutificar o nosso espírito, né? Então, tem os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sim, né? Não é porque é médium que é aquele ser divino, especial, que a gente fica incensando, né? A gente proceder dessa forma, a gente está repetindo os erros do passado aí, que a gente ficava incensando os sacerdotes do templo, né? E quando o trabalho tem que ser nós, pessoas, médiuns comuns, que temos que fazer, né? A gente não tem que terceirizar o serviço de espiritualização nossa a quem quer que seja, né? Nós mesmos temos que fazer. Sabem que a existência na Terra é como um estágio na escola. Então, por mais assim que a gente acha que a nossa vida ela é longa, 90 anos, 95 anos, sei lá eu, né? É nada, né? É um estágiozinho na escola, né? Vai ser um passo numa caminhada infinita, né? Não se resume numa experiência só, né? E é por isso que não perdem tempo. Moram no trabalho constante. Mas o que é isso, morar no trabalho constante? A gente pensa de novo que trabalho é eu estar na casa espírita lá, né? Não é só isso. O meu trabalho é também na minha casa, na minha paciência, na minha tolerância, né? Com as pessoas que não compartilham do espiritismo, que nem eu, que, pelo contrário, né? Colocam gozação, colocam empecilhos. É aí que está o meu trabalho, né? Meu trabalho da minha paciência, da minha compreensão, né? Indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos. A gente faz o contrário, né? A gente é muito severo com os outros e, mas eu sou assim, mas semana que vem eu começo, né? Não, tem que ser o contrário, né? A gente tem que ter indulgência, tem que ter a misericórdia com os outros, cada um tem seu tempo, e ao mesmo tempo ter um pouco mais de severidade com a gente, né? Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma, né? Então, o trabalho aqui, a gente aceita a nossa encarnação com as dificuldades que tem, porque sabe que é através dessas dificuldades que é o burilamento, né? A gente está exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Então, não existe acaso, né? A cegonha não deixou ninguém no endereço errado porque ela errou, né? A gente tem exatamente o que a gente precisa para fazer o nosso burilamento aí. Verificam que o erro dos outros podiam ser deles próprios. Em razão disso, não perdem a paciência. Dizem, né, que é muito sábio aquele que aprende com os erros dos outros, né? Que a partir do momento que ele observa os erros dos outros, ele começa a tentar não repetir os mesmos, né? Mas não no sentido de ficar criticando só, né? Mas, assim, como eu disse antes, cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora, né? E a gente nunca fica perdendo a paciência ou criticando nos outros, mas se preocupando em fazer o trabalho a gente mesmo, né? Reconhecendo-se imperfeitos, perdoam, sem vacilar, as imperfeições alheias. Sem dúvida, né? Cada um de nós tem alguma coisa que precisa melhorar, né? E a partir do momento que as outras pessoas também têm paciência comigo, me perdoam, às vezes, aí as pisadas de bola, os momentos que eu magoo, que eu machuco, né? Da mesma forma, eu tenho que estar preparado para perdoar as imperfeições ou os momentos das outras pessoas. Eu vi uma vez uma comparação muito perfeita, que nós somos como se fossem aquelas peças como que chama aqueles mecanismos que tem no relógio? As engrenagens. Tudo bem, quem que falou aí me ajudou? Meio ponto na média, hein? Engrenagens. A engrenagem é interessante porque ela tem, em determinado lugar, um ponto, né?
que ela permite o encaixe ou a ponta, né, de uma outra pessoa. E eu também tenho pontas com uma engrenagem, e muitas vezes a outra pessoa aceita. E a gente compartilhando desses negativos e positivos que nós temos, a gente faz girar a máquina, né, da evolução. Agora, se a gente ficar sempre batendo ponta com ponta, a engrenagem não gira e o relógio não trabalha, né? É uma exemplificação que eu acho fantástica, né? A gente se propor ao trabalho, a gente tem que fazer um movimentozinho da engrenagem. E aí, já que eu estou falando de engrenagem, hoje em dia os relógios são tudo analógico, é tudo chinês, que não tem nada dentro, né? Mas se você pega um relógio antigo, ele é um conjunto de várias engrenagens. E tem umas que são grandes e tem umas que são pequenininhas, que nem a Yarinha, assim, bem pequenininha, né? E essa pequenininha é que mais gira, né, para dar movimento para as grandes. Então, muitas vezes, né, a gente acha que a gente já sabe muito, faz muito e se movimenta muito pouco. E pessoas que são humildes, né, que a gente não dá nada, que são engrenagenzinhas dentro desse contexto, fazem um trabalho que a gente não se percebe, né? Só, na verdade, elas que estão impulsionando todas, por causa da sua humildade. Então, é aqui que está falando, né? A gente se reconhecendo imperfeito e não se fixando na imperfeição dos outros, a gente vai fazer um movimento melhor aí. E vivem a caridade, né? O apóstolo Paulo falou isso aí, ainda que eu saiba a língua de todos os sábios, de todos os homens, ainda que eu saiba a língua dos anjos, olha só, e eu não praticar o amor, eu não sou nada, né? Então, a caridade é tudo que a gente precisa para desenvolver. Caridade como simples dever. O Emmanuel aqui pegou firme, né? Caridade não é nada de assim, eu vou fazer uma concessão. Não, é um dever, né? Aprendendo e servindo sempre. Ou seja, eu sou a engrenagenzinha no contexto, né? São esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Muito bonito essa colocação do Emmanuel aqui, e faz a gente... Semana passada foi que era uma cacetada, eu me lembro bem que a gente leu até o final, né? E é importante mesmo a gente ler isso aqui sempre, e guardar isso, né? Até quanto eu não estou fazendo o papel de espírita cristão, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele desenvolve para se aprimorar, não é assim? Então, o que falta para mim para ser melhor? É aí que está, então, a nossa lição de casa, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu posso ir para a página 8. Ninguém aí na sala? Que nem diz o Eduardo, né? Pode ir para número 8, eu acho que nós entendemos perfeitamente. Alguém aqui da sala quer falar alguma coisa? Posso ir? Hã? Olha, se alguém... Eu escutei um barulhinho aí de alguém que levantou a mão, eu não consigo ver aqui, ó. Pode usar a palavra, por favor. Estou bom de ouvido, ó. Escutei... Não, Genivaldo, é a Nilza. É que a cacetada já valeu, já. A gente refletiu a semana. O Emmanuel, ele fala de uma forma muito precisa, né? Ele fala pouco e bastante. Sim. A Nilza está falando aqui na sala que essa página aqui, ela equivale a 1000 folhas, né? E é verdade. O Emmanuel, ele vai certinho no cerne, né? Obrigado, Nilson. É isso mesmo. Vamos começar, então, na página Conhecimento Superior. Essa página foi recebida no dia 29/1 de 1960. 1960. 1960. É o ano que o Ceará foi... É que eles vão fazendo um contraponto lá com o Livro dos Médiuns, e ele vai fazendo aqui, 100 anos depois. Vamos começar aqui, então. Ó. Na aquisição do conhecimento superior, não acredites que o deslumbramento substitua o trabalho.
Nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais azulgo, possa efetuar a obra que compete. Por mais azulgo, assim, por mais bom, por mais cooperativo, por mais amigo, né, que ele seja, ele não vai fazer a obra que te compete, ou seja, ele não vai fazer o que você precisa fazer. O meu guia espiritual não vai resolver as coisas que eu preciso resolver, porque se ele fizesse isso, ele estaria impedindo que eu fizesse o meu conhecimento espiritual, né? Então, o professor ensina, mas quem tem que fazer a lição é o aluno, né? O professor esclarece, tá vendo? Estou na frente do Emmanuel aqui, ó. O professor esclarece. O aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola, né? Liçãozinha de casa, o reforço, eu tenho que fazer em casa, né? O médico auxilia. O doente, contudo, deve atender-lhe as indicações. Então, eu vou lá, pego a minha fichinha, espero na fila do médico, pego, né? E aí ele me dá aquela receita, eu chego em casa e falo, esse remédio aqui, não, e jogo tudo na gaveta, né? E aí? Ele fez a parte dele, eu estou fazendo a minha, olhar direitinho os horários, eu não estou fazendo o tratamento. Como é que eu quero ficar melhor? Não estou fazendo o tratamento. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escaparam ao impositivo do serviço constante. Muito pelo contrário, né? Foram os que mais trabalharam, né? Os apóstolos que lhe respiraram a convivência não repousam ante as flamas do Pentecoste, mas seguem luta adiante, de renúncia em renúncia, adquirindo pouco a pouco, a grande libertação. E Saulo de Tarso, visitado pelo próprio mestre em pessoa, não para sob o jorro solar da senda de Damasco, mas avança de suplício em suplício, assimilando a preço de sofrimento o dom da divina luz. Eu vou ler até o final da página, depois a gente vem fazendo um miudinho, tá? Ó, já acabou a página, vamos fazer um miudinho, então. Essa página é miudinha, né? Ó, então agora vamos ler trechinho por trechinho para a gente entender. O que é o conhecimento superior que a gente quer? Né? A gente muitas vezes espera, né? Que caia assim, tudo no colo e rapidamente. A gente não quer ter o trabalho, né? De estudar, de ler, né? E aqui fala que não acredite que deslumbramento substitua o trabalho. É muito comum, e eu estou falando por mim, né, meu exemplo, eu quando conheci o Espiritismo aí na minha juventude, eu devorei, eu acho que em 2, 3 meses, uns 20 livros. Eu ia lendo um atrás do outro, né? Aquele deslumbramento, nossa, que coisa fantástica, né? Tem respostas aqui porque eu sempre busquei e tal. Mas e daí, né? E o trabalho que eu precisava fazer de digerir aquilo, de entender aquilo, e, sobretudo, de colocar na prática para me tornar uma pessoa melhor, né? E aí? Então, ótimo, eu comecei a ler, comecei a gostar, comecei a interpretar, e aí? Né? Tem que colocar na prática, tem que vivenciar, né, o Evangelho, não é ficar só sabendo de cor, né? Então, não julgues no trabalho mediúnico, então todos nós temos o pessoal mais antigo falava guia, né? Quem é seu guia espiritual, né? Ou quem é o guia do trabalho mediúnico que eu vou? Ou quem é o guia espiritual do nosso cantinho? As pessoas perguntam, né? E fica todo mundo esperando que ele traga as respostas, né? E traga tudo prontinho para nós, né? Como se fosse... Percebam que a gente repete os comportamentos do nosso passado. A gente não ia no oráculo de Delfos, lá na Grécia, ou nos oráculos de Luxor, no Egito, ou lá em Roma, com as pitonisas, ou nos lugares que a gente tanto já viveu, né? E tentava buscar uma resposta para aquilo que a gente tinha que descobrir. Então, por que a gente está querendo repetir agora, no século XXI, esses comportamentos de novo, né? Não é por aí, né? E o nosso benfeitor espiritual, por mais azulgo, gostei dessa palavra, vou guardar para usar depois, por mais bondoso que ele seja, ele não vai fazer a liçãozinha que eu preciso fazer, né? Eu já repeti isso antes. E aqui fala, né, que o professor ensina, ou seja, os espíritos estão aí para nos esclarecer, né?
A falange dos Espíritos da Verdade, está aqui no Livro dos Espíritos, assim como no Livro dos Médiuns, as respostas, etc. Está lá, né? Mas eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso pesquisar, eu preciso resolver, né, pela comparação com os problemas que eu vivencio, as respostas que eu preciso buscar lá. Ninguém vai chegar para mim, dar pronto isso, né? E aqui falou do médico, né? O médico dá... Então, eu sou doente da alma, né? E aí, os espíritos me falam o que eu preciso fazer. Eles dão as indicações para mim. Seja uma pessoa mais calma, não exploda tanto com seus funcionários lá no banco, né? Não seja o feitor que você foi na outra encarnação. Eles dão tudo para mim. Aí eu chego e falo assim, tá legal, né? No dia seguinte, eu deixo me levar pelos meus impulsos e repito tudo o meu comportamento do passado. Eu estou seguindo o remédio do médico espiritual, no caso? Não, né? E como é que eu quero ficar bom se eu não estou usando o remédio, né? Então, toda a realização, tudo que eu quero fazer, tudo que eu tenho por meta, né? Eu preciso de esforço. É comum no começo do ano, né, que a gente dá os 7 pulinhos, as 7 ondinhas lá, e faz um monte de propostas, né? O ano novo. Mas para a gente chegar ao final do ano e ter cumprido pelo menos algumas, precisa fazer esforço, né? Ficar sentado na poltrona lá não vai acontecer, né? E toda construção pede tempo, claro, né? Uma construção, ela começa com alicerce. Começa com o projeto primeiro, né? Depois o alicerce, depois erguer as paredes, de cobrir as paredes, né? Não é assim uma construção? A construção do seu templo espiritual da mesma forma. A gente tem que repaginar o passado e começar a construir, né? A gente tem um projeto de vida, um projeto de ação, a gente fazer a nossa base, o nosso alicerce firme, né? E depois começar a seguir dentro desse alicerce firme, erguer paredes que guardem uma sintonia, né, com esse alicerce. Mas geralmente a gente não é assim, né? A gente é muito apressado, a gente já quer começar no telhado, né? E aí, quando vê o nosso templo interior rui, né? A gente fica chateado, a gente fica aborrecido, a gente fica desencantado, porque, na verdade, a gente tentou construir um templo de fé, um templo ideal, etc., mas a gente esqueceu da base lá embaixo. E aí, a parede não se sustenta, né? A parede da ilusão não se sustenta. Gente, eu estou lendo aqui, mas se alguém quiser fazer alguma interrupção e colaborar, eu agradeço, viu? Bom, repara a árvore educada que se fez preciosa. A gente vê uma árvore que nem tem, por exemplo, lá esse tempo da Páscoa aí passou, né? O Getsemane. Tem oliveiras lá no Getsemane que foram do tempo do Cristo. Elas têm mais de 2000 anos. Quando o Cristo andou por ali, já eram árvores frondosas, né? E aqui fala assim, a árvore educada, ela se fez preciosa. Quantos anos ela enfrentou? Quantas tempestades, quanta ventania, né? Ela enfrentou para chegar. E quanto de raiz ela precisou aprofundar para chegar a ser o que a gente está vendo hoje. Da mesma forma, o nosso espírito, né? A gente tem que fazer esse trabalho aí da árvore, repetir na natureza a sabedoria, né? A árvore frondosa, ela é um monumento de beleza e vitalidade. Grandes raízes garantem a existência, ela está firme no chão. Se ela não estiver firme no chão, o primeiro vendaval que tiver, acaba, né? Derruba. Tronco robusto resiste à força do vento, né? Nós, para a gente enfrentar os problemas da nossa vida, a gente tem que ter a raiz, né? E o espírita busca a raiz aonde? No Evangelho. Nos momentos de angústia, nos momentos meus de aflição, aonde que eu vou buscar a seiva para a minha vida? Nas minhas raízes, no Evangelho. Assim eu vou firmar, né? Sentir firmeza e vou resistir aos ventos aí, né? Por que tantas pessoas se deixaram levar pelo desespero nessa pandemia? Por que tantas pessoas enveredaram pelo suicídio? Por que tantas pessoas adoeceram, né? Porque não tinham raízes, não tinham, assim, identificação. Quando ficaram sozinhas, não viram significado ou não encontraram resposta nelas mesmas. Estavam acostumados sempre a ficar focando
no exterior ou nas outras pessoas, e não estavam preparadas, né, para enfrentar a si próprias. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ser essa força, né? E só vai conseguir fazer nesse trabalho, né? E depois, olha que é uma sequência, né? Então, a gente firmou a raiz, cresceu, vai tendo a força, resistindo, depois galhos que crescem, ajudando a quem passa, dando sombra, né? Flores surgem nos galhos depois, desafiando geômetras e pintores. As flores, elas vão surgir no momento que a árvore está ficando madura, né? Ela está ficando pronta. Porque até então ela preocupava só em se fortalecer, né? E estava num trabalho de formação próprio. Agora ela já começa a oferecer flores e começa a oferecer frutos e esparramar sementes para longe, porque agora ela começa a fazer um outro ponto, né? Frutos aparecem ricos de suco nutritivo. Agora somos nós, né? Espíritos um pouco mais esclarecidos e agora mais maduros, a gente começa a distribuir o nosso fruto, ou seja, aquilo que a gente trabalhou durante tanto tempo, nossa paciência, nossa tolerância, nossa experiência. Eu não sei falar, eu não sei, você não sabe ouvir, né? Tantas pessoas querem alguém que ouça aqui no atendimento fraterno, né? Então, sim, a gente tem capacidade, sim, de desenvolver frutos. O que mais aqui que vai falando, né? Fibras e folhas completam a respeitabilidade e grandeza, né? Lembramos, no entanto, que o prodígio atingido, às vezes, centenas ou milhares de quilos, estava contido o quê? Sementinha. O dia que Deus nos criou, simples e ignorantes, lá atrás, ele colocou um pontinho, né? Um contato divino, que é a nossa semente, né? Que vai, apesar das dificuldades, ela vai buscar luz, um dia ela vai sair dessa casca, né? Mas para a árvore se fazer grande assim, ela precisa romper a casquinha. Então a gente precisa sair dessas crisálidas, a gente precisa sair desse nosso conforto, né? Dessa nossa preguiça, né? Sair quebrar essa casca e buscar a luz, né? Entretanto, se alguém não houvesse cultivado a semente minúscula, consagrando atenção e trabalho no curso dos dias, a árvore magnificente não teria consolidado, afirmando em madureza e cooperação. Agora eu estou aqui com a Yara, estou aqui com duas evangelizadoras, a Alessandra também. E o que elas são no trabalho de evangelização? Tem um monte de sementinha que está brotando aqui, né? E qual é o trabalho do semeador, do cultivador? Não é aquele que vai corrigindo a arvorezinha, vai favorecendo que ela cresça mais, vai regando, vai cuidando. E pais aqui, a gente tem vários pais e mães aqui, também é esse trabalho que a gente tem, né? Perceba que nós somos médiuns o tempo inteiro, não é só 2 horas na casa espírita. Esses espíritos que a gente recebe no nosso colo, como filhos, a espiritualidade também tem interesse que eles se desenvolvam, que eles se tornem espíritos bons, e cabe a nós fazer esse trabalho. E muitas vezes vai vir no nosso ouvido recadinhos, né? Instruções, intuições, para que a gente proceda dessa ou daquela forma, porque essa arvorezinha cresça. Então, nós somos médiuns o tempo inteiro. Temos que ter ouvidos de ouvir, só isso. O que mais? Agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, né? Paciência que eles têm conosco, né? Encarnados e desencarnados. A gente está, por mais assim difícil, por mais que a gente critique, eu não sou nada, eu não fiz nada, minha vida é insossa. Por mais que a gente pense dessa forma, a gente não sabe a quantidade de espíritos encarnados que nos ajudaram, né? Mas a gente não tem a menor ideia. Dizem que para cada encarnado tem 7 espíritos. A gente não faz menos ideia ainda de quantos espíritos fizeram trabalho o tempo inteiro por nós. Alguém sabe o nome do anjo da guarda? Todos nós temos um anjo da guarda, né? Um espírito protetor. Eu não sei. Põe um apelido nele, agradece para ele tudo que ele já fez por você, né? Porque é o melhor amigo que a gente tem, está lá com a gente desde que a gente nasceu, né? A gente precisa reverenciar, né, esses nossos amigos.
Não admitais, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. O Emmanuel volta aqui, né? Não joga no colo deles a parte que compete, né? Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escaparam do serviço, apesar de ter ficado junto com o Cristo, compartilhado foi os que mais trabalharam, né? Para quê? Para a germinação da boa nova, semente que espalharam ali por toda a bacia do Mediterrâneo, né? E que graças a isso que chegou para nós, né? Que nós estamos aqui estudando. Olha quanto trabalho, né? Quanto que a gente tem a agradecer aí. Os apóstolos que respiraram a convivência também não repousaram quando eles receberam as flamas do Pentecoste, né? Que a gente lembra. O Pentecoste foi aquela noite que eles estavam tudo fechado com medo, né? E o Cristo tinha acabado de ser crucificado no dia anterior. E o Cristo materializa no meio deles e eles recebem como se fosse um banho, o batismo de fogo, né? Simbolizado na chama do Pentecostes, ou seja, a partir dali eles criaram força, criaram coragem para sair mundo afora, né? Fazendo o trabalho que eles tinham sido chamados para fazer. Aí fala aqui de Paulo, né? Que também não parou, apesar de ter caído literalmente do cavalo no caminho de Damasco, ele não para, pelo contrário, né? Ele vai fazer todo um caminho de sofrimento para justamente desfazer os enganos que ele tinha feito até ali. E aí somos nós, né? Também tendo que fazer esse caminho aqui de refazimento, né? E a mediunidade é uma ferramenta fantástica, né? A gente tem muito, né? De potencial para poder fazer, para poder executar. O que falta, então? A gente tem um pouquinho mais de confiança em nós mesmos, né? Um pouquinho mais de humildade para a gente compartilhar. Todas as pessoas têm defeitos, né? Porque se a gente não tivesse defeito, a gente não estava encarnado num planeta de expiação e provas. Então, como o grande exemplo nosso hoje foi a engrenagemzinha, né? Então, vamos fixar nesse exemplo aí da engrenagemzinha e vamos pensar sempre assim, né? A gente deve e precisa fazer girar, primeiro, nós mesmos, nosso espírito, e depois, a partir desse movimento, desse fluxo, né, de energia, a gente vai irradiando ao nosso redor e assim por diante, né, como um mecanismo aí do reloginho. E com isso a gente encerra, que deu 21 horas. Alguém aqui gostaria de fazer a prece? A semana passada na sala fizeram. Ô, Alessandra, faz hoje aqui. A Alessandra vai fazer a prece de encerramento, tá?